Segue agora com entrevista importante. Bate-boca, empurrões, troca de acusações dos dois lados, oposição e governo, marcaram hoje a CPMI do INSS durante a votação do requerimento que autoriza a quebra do sigilo de Fábio Luiz, o Lulinha, filho do presidente Lula. O líder do governo no Senado, o senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, estava lá. Agora está aqui conosco no Bastidores CNN, nos estúdios de Brasília. Tudo bem, senador? Bem-vindo ao nosso Bastidores mais uma vez. Vamos começar. Tudo bem, Tainá? Tudo bem, Gustavo Uribe? É um prazer estar com você aqui na CNN, nos Bastidores. Muita confusão lá no Senado. Que confusão! A gente estava acompanhando aqui ao vivo, né? Troca de acusações, empurra. Quase foram as vias de fato, provocações, olha, baixaria, viu, senador? Líder, a gente queria começar com o assunto que culminou nessa confusão, que foi justamente o requerimento para quebra dos sigilos bancário e fiscal do filho do presidente Lula. Como se houver essa investida e a aprovação da quebra dos sigilos. E fica sempre a dúvida, tá? Se o Fábio Luiz, o Lulinha, não deve nada a ninguém, por que a resistência do governo em aprovar esse requerimento, líder? O senhor, o governo, acredita 100% na palavra do Lulinha? Tem certeza que ele não tem nada a ver com a fraude do INSS? Eu acredito e conheço muito ele, a esposa, os filhos, bastante. E sei do padrão, vamos dizer assim, bastante modesto da família. Só eu queria esclarecer que o problema não era o requerimento de quebra do sigilo do Fábio. Na verdade, era uma votação em bloco de vários requerimentos que estão lá. Porque a contraposição nossa à votação que foi proposta, e na minha opinião, o presidente se equivocou profundamente, eu não sei se vocês têm aí, o print da imagem da TV Senado, e nós tínhamos 14 membros votando conosco, contra 7 deles. A votação anterior, que foi nominal, nós tivemos 18-12. Somos 32, o presidente não vota, 31 votaram 30. 18 com a nossa posição e 12 com a posição contrária. A votação subsequente, que repito, não era sobre o Fábio exclusivamente, era um conjunto. Por que a gente se contrapõe a esse conjunto? Simplesmente porque o presidente Carlos Viana tem um sem número de requerimentos nossos que ele não coloca para votar. Ele coloca para votar aqueles que interessam, na minha opinião, à oposição. E cito exemplo, o cunhado do presidente do Master. Está um pedido desse. O governador de Minas Gerais. Várias pessoas têm requerimento para que sejam convocadas para a CPI do INSS por uma linha de condução e de envolvimento com isso. Na medida que ele não coloca, a nossa posição é o seguinte: se você não coloca todos, nós vamos ser contra. Eu, sinceramente, não entendo. Provavelmente isso vai gerar um recurso nosso, porque se você tem a imagem, eu tenho a imagem no meu celular, do print da TV Senado, porque quem era contra se levanta e se manifesta. Eram 14 pessoas, entre senadores, senadoras, deputados e deputadas. E eles tinham 7 pessoas presentes. Então, houve uma manipulação, prefiro não adjetivar, e, portanto, eu não sei exatamente como esse imbróglio vai terminar. Primeiro, um absurdo, realmente foi-se a via de fato, porque, é claro, as pessoas ficaram indignadas com a proclamação do presidente Carlos Viana sobre o resultado. Não há como negar que o número nosso era 14 e não 7. E quem ganha é quem tem a maioria. Então, alguns já disseram que foi intervenção divina, acabou indo às vezes de fato, teve copo quebrado. Na minha opinião, um horror, porque eu acho que o tratamento dentro do Congresso deveria ser de outro padrão. Mas não dá como calar, não é possível a gente se calar quando a gente sabe que tem 14 presentes e o presidente Carlos Viana disse que contou 7. Então, algum problema aconteceu. Nós vamos recorrer da decisão dele e esperar que ele coloque para votar os requerimentos que nós propusemos, que até hoje ele não colocou. O motivo, só para deixar claro, da gente votar em bloco e votar contra e ganhar
apesar da proclamação dele, é o fato de que ele não coloca aqueles que não interessam à oposição ser chamado na CPI. O senhor disse que os senhores vão recorrer, devem recorrer, isso foi anunciado ao presidente do Congresso Nacional. O senhor acredita que Davi Alcolumbre pode reverter essa quebra de sigilo? E mais do que isso, por que a CPMI não ouve Lulinha? O senhor disse que confia nele, que conhece a família, ele tem um padrão modesto de vida. Por que ele não presta esclarecimentos à CPMI? Não, ele pode prestar esclarecimento, Gustavo, só nós não podemos ter uma CPI com cacuete para um lado só. Ele pode prestar, eu quero saber por que o cunhado do Vorcaro não pode prestar. Aquele que foi pego no aeroporto tentando ir para o exterior. Se houver equilíbrio, nós não temos problema. Ele pode prestar o depoimento, eu tenho muita tranquilidade em relação à postura do filho do presidente, o Fábio. Já disse, conheço o padrão modesto da vida dele, não vejo nenhum problema. Então, se houver equilíbrio, tudo bem. Agora, se a CPI começa a ter um cacuete, um viés de querer condenar alguns e esconder outros, evidentemente que a gente não pode concordar. A justiça e a CPI, de uma certa forma, é um julgamento, ela tem que ser equilibrada e não pode olhar a quem que ela está chamando para fazer depoimento. Nós estamos muito tranquilos, vamos continuar brigando por aquilo que nós achamos correto e vamos ver, o presidente Davi deve submeter isso à mesa ou à Comissão de Justiça da próprio Senado da República e vamos ver qual é a decisão. Na verdade, como essa CPI é mista, o comando realmente é do presidente do Congresso, mas acaba envolvendo também o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. Queria te ouvir também, o senhor mesmo já foi alvo aí de acusações na CPMI. A gente tem falado muito, líder, sobre o caso Master. Existe uma ofensiva hoje no Senado, na Comissão de Assuntos Econômicos, para investigar a liquidação do banco. E quando se fala de Banco Master e relações no governo, é sempre mencionada a relação do PT da Bahia com o Augusto Lima, o ex-sócio do Daniel Vorcaro. Então, bom, já teve até um vídeo que foi passado na CPMI pelo líder da oposição, Rogério Marinho, trazendo essas conexões. É uma boa oportunidade, senhor, aqui também, para falar qual é, de fato, a sua relação, o seu envolvimento, ou qual foi a sua interação com o Augusto Lima quando o senhor era secretário do Rui Costa. Ô, Tainá, deixa eu lhe dizer, na verdade, a CPI é o palco político. A Polícia Federal, eu digo que é o palco isento, que efetivamente investiga. Vocês já ouviram algum relatório da Polícia Federal invocando a Bahia ou a venda da chamada Cesta do Povo com o episódio do Master? Eu desconheço, até porque não há vinculação. Deixa eu só fazer a linha do tempo, como foi tentado de uma forma torpe ser feito por aquele vídeo que foi mostrado. Quando eu fui eleito governador, por incrível que pareça, os liberais que me antecederam tinham uma rede estatal de supermercado. Para que essa rede estatal? Eu não posso perguntar, porque quem a instituiu não está mais aqui entre nós. Era o ex-senador e o grupo do PFL na Bahia. Nós, então, resolvemos que tínhamos que vender, porque dava um prejuízo, a depender do ano, de 60 a 80 milhões de reais. Fizemos 2 leilões na Bolsa de São Paulo. Os 2 deram vazio, porque aquilo era um dinossauro, era um elefante branco, que dava prejuízo, como eu já disse, da ordem de 60 ou 80 milhões no ano 2016. Então nós fomos vender. Deu vazio, nós fomos então para a venda. O Augusto Lima aparece aí. Eu nunca tinha tido relação com ele. Ele aparece, traz um fundo de pensão, um fundo de investimento espanhol, que resolve arrematar a Cesta do Povo, que era como era chamada. A Cesta do Povo, no tempo deles, criou um cartão chamado Cartão Cesta, onde os funcionários públicos poderiam comprar nas lojas da Cesta do Povo e pagar com 30 ou 40 dias. Era um benefício para os funcionários. Na venda da Cesta do Povo, nós vendemos a Cesta do Povo e mantivemos na mão do privado o benefício desse cartão. Aí se encerra a participação do governo da Bahia.
Nesse momento não havia nem Banco Master, nem Banco Máxima, eu nem sabia quem era o atual presidente do Banco Master. Essa negociação foi feita com o Augusto Lima, com esse fundo de investimento espanhol e se encerra aí. A partir daí, o empresário começou a se movimentar e foi buscar bancos que pudessem injetar dinheiro na operação para fazer o chamado empréstimo consignado. Foram a outros bancos que não aceitaram, não toparam entrar nesse investimento e acabaram encontrando o Banco Máxima do Vorcaro, que aceitou ser. Então, só para ter uma ideia, o Banco Central, isso está documentado no Diário Oficial, faz essa operação da junção do chamado cartão Sexta com o Banco Máxima na época em outubro de 2019, mais de um ano depois da venda feita pelo governo da Bahia da Cesta do Povo e do cartão Sexta dentro disso aí. A partir daí, o empresário foi buscar. Hoje, o chamado cartão Sexta está em 24 estados, governados pelo PL, governado por outros partidos, pela União Brasil, está em várias prefeituras. Isso aí, eu não tenho nada a ver com isso, muito menos o governador à época, que era Rui Costa. Por isso que eu digo, eu prefiro perguntar à Polícia Federal se, nas investigações sobre o rombo do Banco Master, que vendeu, como se diz na gíria, pastel de vento, o que tem a ver com a Bahia? Não tem nada a ver. É uma tentativa de criar uma narrativa, estamos no ano eleitoral, o senador Marinho já se declarou como coordenador da campanha do opositor ao presidente Lula, então se tenta construir uma narrativa via inteligência artificial, etc. Mas eu vou encerrar esse episódio aqui dizendo o seguinte: eu quero saber o seguinte, a investigação da Polícia Federal em algum momento aponta para a Bahia? Pelo que eu sei, não. Tem muita gente envolvida que inclusive ainda está escondida porque a CPI não bota os requerimentos nossos para serem votados. Líder, lá em 2024, o presidente Lula se reuniu com Daniel Vorcaro em uma reunião que não foi incluída na agenda oficial. Primeiro, eu gostaria de saber se não havia nenhuma irregularidade, por que não foi colocado na agenda oficial. Segundo, o senhor chegou a se dizer que o senhor participou dessa reunião, que também teve a presença de Guido Mantega. O senhor participou dessa conversa? Não, não participei dessa conversa. Por que não estava na agenda oficial, sinceramente, eu não sei. Essa decisão não me compete, é da assessoria do presidente Lula. Já se disse várias vezes que eu estava lá, nunca tive com esse senhor, nem com o Augusto Lima, perante o presidente da República, muito menos no Palácio do Planalto. Eu conheço o Augusto Lima, é evidente que eu conheço, que ele negociou comigo a venda da Cesta do Povo, mas se encerra aí. Então, eu nunca tive numa reunião no Palácio do Planalto, nem com Augusto Lima, nem com André Vorcaro. Tem um outro assunto para a gente encerrar caso Master aqui, líder, mas a gente precisa aproveitar a sua presença para explorar também, porque é um dos assuntos do momento, né? Todo mundo tem interesse, obviamente, em entender o que aconteceu. O senhor confirmou, seu gabinete à época, que sugeriu o nome do agora ex-ministro da Justiça, então ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, como consultor do Banco Master. A pergunta é por que um ministro do Supremo Tribunal Federal, muito conhecido, com relevância no mercado, precisava de indicação? Para quem exatamente o senhor fez essa indicação? E, mais uma vez, o senhor não tinha nenhuma relação com ninguém do Banco Master? Do Banco Master, não. Minha relação era com Augusto Lima. Isso eu já falei. Não tem nenhum problema. Ele é um baiano. Não, na época ele não era sócio do Vorcaro. E na época da indicação do ministro? Não, ele era sócio. Ele virou para mim num encontro eventual e me disse: eu estou querendo melhorar o nível do banco. Tinha chamado Gustavo Loyola, ex-presidente do Banco Central, para o conselho de administração do banco. O banco tinha crescido e ele queria melhorar os quadros. Aí ele me perguntou: você tem alguma sugestão para nós queremos ter alguém no conselho da área jurídica? Eu disse: olha, o ministro Lewandowski acabou de se aposentar, eu tinha pouco tempo que ele tinha se aposentado, eu acho que é uma pessoa de relevo. O ministro Lewandowski não aceitou ir para o conselho, mas que disse que aceitaria ser uma espécie de o número 1 do jurídico do banco. Eles sentaram, conversaram, a parte profissional, não me cabe participar, nem participei dessa discussão sobre a área profissional,
O ministro deve ter achado a proposta interessante e foi ser o chefe da consultoria jurídica do banco. Eu não vejo nenhum problema, não tem nenhum problema disso. Eu conheço o Augusto Lima, não vou negar que conheço o Augusto Lima, porque conheci nessa negociação. Na época ele era uma espécie de intermediário entre vários sindicatos na Bahia e alguns bancos que faziam consignado. Ele me pediu, eu disse, olha, o Lewandowski é um ótimo nome. Fiquei feliz que o Lewandowski achou que era uma boa proposta, ele que tinha acabado de se aposentar, foi trabalhar no banco, não tem crime nenhum. Depois saiu quando o presidente Lula o chamou para ser ministro da Justiça. Então, não vejo nenhuma coisa errada nisso aí. Alguém me pergunta, eu sugeri o nome que, sem dúvida nenhuma, é da mais alta relevância no mundo jurídico brasileiro. Vamos falar sobre eleição. Líder, a gente viu a última pesquisa Atlas Genial, da Bloomberg, apontou aí empate técnico em segundo turno entre Flávio Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva. Pesquisa é retrato de momento. É um clichê que a gente cansa de dizer. Mas como o senhor tem visto esse cenário, o senhor considera que já chegou o momento do presidente Lula fazer um embate com Flávio Bolsonaro, porque ele vinha fugindo desse embate, ele vinha ignorando o Flávio Bolsonaro. Mas o recall eleitoral tem sido muito grande. A transferência de voto de Jair Bolsonaro para Flávio Bolsonaro foi mais rápido do que a classe política esperava. Eu não. Quem tem voto do lado de lá, na extrema-direita, é o ex-presidente. E uma porção de pessoas queriam o voto dele fingindo que não gostavam dele. Ele fez o que eu acho correto. O patrimônio é dele, ele resolveu entregar essa herança política para seu filho, Flávio Bolsonaro, que é senador. Então, na minha opinião, era natural que essa transferência de voto fosse mais rápida do que, por exemplo, com o atual governador de São Paulo, porque ele carrega no nome o mesmo nome que elegeu o ex-presidente em 2018. Então, na minha opinião, eu acho que isso é absolutamente natural. Sobre embate com o presidente Lula, na minha opinião, o presidente tem que se preocupar em governar. A hora da eleição, que vai ser basicamente a partir de junho e julho, aí evidentemente o debate vai se estabelecer, vão ter debates na televisão, em rádio, nos palanques, aí vai ser a coisa. Eu não sou assustado com pesquisa, porque se eu fosse assustado com pesquisa, eu não tinha sido eleito em primeiro turno em 2006, porque no sábado à noite várias televisões davam que a eleição da Bahia estava resolvida em primeiro turno, só que davam como vitorioso o meu adversário. No domingo, quando abriu as urnas, a eleição acabou no primeiro turno, mas fui eu que ganhei a eleição. Depois ganhei de novo no primeiro turno, o Rui Costa ganhou no primeiro turno, reelegeu-se no primeiro turno e agora o Jerônimo ganhou no segundo turno. Faltaram 30 mil votos para ele ganhar no primeiro turno. Então, eu acho que pesquisa, você mesmo citou, ela é uma fotografia do momento. Nós temos muita água para rolar debaixo da ponte até outubro, quando o povo brasileiro vai dizer quem quer para presidente, para governador, para senador, deputado federal e deputado estadual. Me preocupa? Não, eu acho que tem que analisar como é que está sendo a leitura, porque nós fechamos o ano de 2025 com 68, 69% de pessoas, de brasileiros e brasileiras, dizendo que entravam em 2026 otimistas. Isso significa que eles estão vendo possibilidade de prosperar. Isso é bom para quem está sentado no governo, no caso, é bom para o presidente Lula. Não vou repetir aqui os números do final do ano de inflação, de taxa de emprego, de renda média familiar, são números, sinceramente, espetaculares. O protagonismo do presidente Lula a nível internacional tem aberto vários mercados. Nós enfrentamos o tarifaço do governo americano abrindo mais de 500 novos aliados comerciais, ou novos frentes de trabalho na área comercial. Então, de parabéns à diplomacia brasileira, mas também, evidentemente, o empresariado brasileiro. E fechamos o ano passado com um crescimento de exportação. Então, eu digo assim, a numerologia é altamente favorável ao governo do presidente Lula. Isso é tudo? Não. Há, evidentemente, um embate vamos dizer, ideológico, de fanatizações que vão interferir na eleição. Mas, repito, eu acho que está cedo. Eu, se for conselheiro político do presidente, não recomendaria que ele entrasse num debate ou numa disputa com o atual candidato Flávio Bolsonaro.
senhor é, né? Esses conselhos já devem ter chegado aos ouvidos do presidente Lula há bastante tempo. Líder, vamos falar de Bahia, sua terra? Diga, complemente o comentário. Como é? Eu fiz uma brincadeira, o senhor sorriu, porque é verdade, né? Já fez chegar esse conselho lá. O presidente é um bom conselheiro de si próprio, mas eu, quando posso, converso com ele também, dou minhas opiniões. Pois é. Ô, líder, vamos falar de Bahia? A gente assistiu aí a um cenário que eu queria confirmar se é isso mesmo, que é a formação de um palanque praticamente só do PT, acho que não tem ainda a vice, né, indicada para compor. Está fechado, vai ser o senhor, o Rui Costa no Senado, também com o governador também do PT. Como é que ficou essa composição e a avaliação que o senhor faz sobre o impacto que essa decisão, que foi de tirar do jogo o PSD, pode ter no palanque nacional? Eu acho que não. O PSD da Bahia, o senador Otto, que preside o PSD, eu tenho uma relação espetacular com ele, eu diria uma relação que vai bem além da política. Tem uma relação espetacular também com o presidente nacional, o Kassab, até porque o PSD na Bahia foi criado quando eu era governador. O Kassab brinca comigo e diz que eu sou o presidente de honra do PSD da Bahia, que é um PSD de muita musculatura, mais de 100 prefeitos, deputados federais, deputados estaduais. O senador Otto foi reeleito e o senador Coronel, que é senador, mas infelizmente o senador Coronel houve um desentendimento com o próprio Otto e acabou que ele resolveu sair do PSD e está buscando o partido, não sei para que partido ele vai, mas que vai se alinhar com os nossos opositores. Para mim não era o que eu queria. Eu queria que a gente pudesse manter essa unidade. Cheguei a propor que a gente pudesse, como são 8 anos de Senado, eu digo, eu posso ficar 4 se ele fosse meu suplente e depois eu sair, ele ficaria 4 anos. Numa tentativa, que eu sou sempre um conciliador, de que a gente pudesse manter todos nessa caminhada. Ele não considerou essa hipótese, disse que tinha que ser ele um dos candidatos. Bom, isso é página virada. Ele saiu, vai para algum partido e deve ser candidato a senador. Então, do ponto de vista do Senado, na nossa chapa, acabou precipitando a solução. Então, é o Rui Costa, que é ex-governador, que vai à eleição, e eu, que sou ex-governador e atual senador, que vou para a reeleição. O pessoal gosta de dizer só tem PT. Não, na verdade, tem um governador que vai para a reeleição e 2 ex-governadores que são do PT, mas o peso da minha presença e o peso da presença do Rui Costa nessa chapa é o fato que são 2 ex-governadores que saíram muito bem avaliados, cada um no seu período. Eu saí do governo em 14, o Rui saiu agora em 22, e realmente são 19 anos de trabalho pela Bahia e pelos baianos que eu me orgulho profundamente. Mudamos o jeito de fazer política, oxigenamos, abrimos muito, são os empresários que podem trabalhar, não tem figurinha carimbada, e o governador Jerônimo que vai para a reeleição. Eu emiti uma opinião. Para mim, como o time está ganhando, podemos manter, significa manter, já está mantido o governador Jerônimo na reeleição, e manter também o Geraldo Júnior, que é do MDB, dentro da chapa. Mas essa discussão está a cargo do governador Jerônimo e do Conselho Político, que reúne os presidentes dos partidos aliados. O governador Jerônimo, que estava acompanhando o presidente Lula na viagem para a Índia e para a Coreia do Sul, retornou no dia de ontem para a Bahia e seguramente ele deve apressar para ultimar essas negociações e a gente bateu o martelo na chapa, apesar de que a inscrição de chapa é só no mês de junho e julho, que é o prazo legal para inscrever. Eu, sinceramente, acho que essa é uma chapa extremamente forte, apesar de que eu continuo trabalhando em eleição com muita humildade, com muita caminhada. Temos andado muito pelo interior da Bahia, eu, o Rui, o próprio governador Jerônimo, o vice-governador também. E eu acho que a gente vai para uma boa disputa política, seja a nível nacional, com o presidente Lula, seja a nível estadual, com o governador Jerônimo.
Líder, obrigada. Conversamos com o senador Jacques Wagner, um dos políticos mais experientes hoje no Senado Federal e um dos conselheiros mais próximos e longevos do presidente da República, hoje líder do governo no Senado. Até uma próxima, um bom trabalho. Ô, Tainá, Diga. são 48 anos de amizade. Eu estava pensando que você ia mostrar o print daquela foto com nós todos carimbados, mas ela vai rodar muito. Os Não, 14 a gente vai vai trazer. A gente vai mostrar, tá no nosso Twitter preparado para a gente mostrar daqui a pouquinho, Desculpe, quando a gente né? voltar a falar do Isso assunto. É um pedido, né? Obrigado, um abraço. A gente vai falar daqui a pouco de novo sobre o assunto. Líder, até uma próxima. Obrigada. Obrigado, líder. Obrigado Espaço também. sempre aberto na CNN Brasil para o senhor.